muita vaidade, muita vontade do holofote, de querer brilhar. E quem perde com isso, Weber, é o Corinthians. É o Corinthians que perde, porque o Corinthians perde. O Corinthians é gigante, o Corinthians é uma nação. Quando você observa o número de torcedores, é maior do que muitos países pelo mundo. Então, que é uma nação, cabe. Só que é pessimamente administrado, é uma gestão terrível. E eu já sabia, hein? Eu comentei muitas vezes, quando eu fiz lá, tive a oportunidade de participar do debate lá no Entre Linhas. Eu, Flávio Prado e o Paulo Sérgio entrevistamos o André Negão e entrevistamos o Augusto Melo. Ficou claro para mim que qualquer um que entrasse, o Corinthians ia afundar. Mais do que já estava. O Corinthians estava ali na UTI. E agora o Corinthians respira por aparelhos. Como você entra para dirigir um gigante como o Corinthians, você vai lá, não tem nada, não tem dinheiro. Como é que você paga as contas? Como é que você paga os astros que você tem, os atletas e tudo mais? É uma coisa, não só atletas, né? A gente tá falando funcionário, um monte de gente, enfim, são muitos gastos. É triste ver o Corinthians assim. Gostaria de estar falando sobre o jogo hoje contra o Huracan, porém é inevitável falar sobre a política no clube, que é um retrato desastroso, não só do Corinthians, mas da maioria dos clubes no Brasil. São pessoas que trabalham no clube, que trabalham na administração do clube, na gestão do clube, não são profissionais e na maioria das vezes estão muito mais preocupados com o próprio umbigo. E quando eu falo próprio umbigo, não me refiro à questão de desviar dinheiro, isso é uma questão que a polícia tem que investigar e comprovar. Mas ego, vaidade, sabe, eu sou o presidente do Corinthians, eu sou o diretor, eu sou Aspone, o cara enche a boca pra falar, já viu quantos diretores de futebol que você não acha por aí? Eu sou o diretor de tal clube. Eu sou diretor de esportes terrestres do Corinthians. E o cara enche a boca, o que se sente importante, e o Corinthians e tantos outros clubes vão sucumbindo por causa desse tipo de comportamento que não é nada profissional. Nada, absolutamente nada profissional. Celso Cardoso e Marcel Capretes, a sua opinião em relação à última tentativa de Augusto Melo, Capretes. Essa saída do Augusto Melo, ela só mostra, com todos os bastidores, com todas as circunstâncias com que ela aconteceu, porque o Corinthians está onde está. O Corinthians tem potencial para ser um dos maiores clubes do mundo. O Corinthians bem gerido, ele pode sim, bem gerido, profissional, com pessoas do ramo, pessoas de mercado, pessoas do futebol, o Corinthians pode sim ser um dos maiores clubes do mundo. Só que hoje o Corinthians não é, administrativamente falando, nem um dos maiores do Brasil. A história é maravilhosa, a torcida é incrível, mas hoje o Corinthians, ele está num patamar médio. E aí entenda, a gestão destrói o Corinthians e não é de hoje. Há anos essa dívida gigantesca que só cresce, essas presepadas políticas. Olha o desgaste na imagem do Corinthians, olha o quanto o Corinthians deixa de arrecadar com essa imagem totalmente péssima que ele deixa. Um presidente envolvido em ações criminais, um presidente envolvido em casos de polícia. Que empresa séria vai querer estar ao lado do Corinthians? E olha o potencial. Se esses dirigentes soubessem, eles sabem, mas não conseguem exercer isso na parte diretiva. O potencial de consumo que tem essa torcida corintiana. Não falo nem do fanatismo, tá? Falo do potencial mesmo. O Corinthians tem a maior torcida no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação. Isso aí são números, não sou eu que estou falando. Que é o estado que rege o mercado publicitário, que é o estado que rege a questão de transmissões televisivas. O Ibope de TV é medido pela cidade de São Paulo, que é a mais pujante. O Corinthians tem a maior torcida nesse polo. E olha onde ele está envolvido, na lama. Na lama. O Corinthians está em uma lama, em um lodo, e não é de hoje, tá? É que hoje veio à tona, é que hoje tá aí escancarado, mas ele já vem de anos, com pequenas coisinhas, com polêmicas de marmita, com polêmicas disso, daquilo, que só vão afastando o Corinthians do real potencial
potencial que ele tem. O Corinthians bem administrado, eu não tenho o menor receio em afirmar isso. Ele briga com o Real Madrid, ele briga com o Barcelona pelo potencial que tem esse clube, pelo potencial que o Esporte Clube Corinthians Paulista tem. Mas isso é muito distante, ele vai continuar nessa, com picuinhas internas, com coisas pequenas que só vão afastando o Corinthians do gigantismo que ele poderia ter no mercado não só nacional, mas no futebol mundial. Legal, 18 horas e 21 minutos. Bom, vocês sabem da minha opinião em relação ao Augusto Melo. Na verdade, para vários presidentes de vários clubes aí, né? Eu sempre digo isso. Quando o cara está interessado em virar presidente de clube, eu acho que a Leila, que já é uma milionária aí da vida, não está muito preocupada com isso. Mas tem muito cara que só chega à presidência do clube porque ele vê vantagem de alguma forma, né? Ou vantagem financeira, não sei. Ou do ego mesmo, como disse o Celso. São poucos os bem intencionados. Exato. Eu posso até citar alguns aqui. Eu acho que o tal do Paz lá no Fortaleza, que é CEO. O Bandeira de Melo no Flamengo. É verdade. Arrumou a casa e foi embora. Paulo Nobre no Palmeiras. Sim. Arrumou a casa. A Leila agora. A própria Leila, porque também já não tem porque tirar. Você vai lembrar do Vicente Matheus no passado? Sim. Tirava do bolso para colocar lá no Corinthians, por amor ao Corinthians. Sim. Mas são poucos. São poucos. E o Augusto Melo, todo mundo sabe minha opinião, já repetido aqui, eu não acredito em uma palavra desse cara. Uma. E para fechar com chave de ouro, ele tentou essa estratégia ridícula de falar, deixar entender que estava renunciando para tentar esvaziar a votação. Olha, é picaretagem isso daí, gente. Mas enfim, vamos torcer para que o Corinthians tenha alguém que realmente queira ajudar o clube, porque Flamengo e Corinthians eram para ser Barcelona e Real Madrid no Brasil. O Flamengo está caminhando para isso. O Corinthians ficou para trás. E a renúncia, o Weber, era uma estratégia. Porque veja só, não é só a figura do Augusto Melo, tem toda uma chapa. Então, ele sendo impeachmentado, não é só ele que tem um prejuízo, é toda uma chapa que o apoiou. Então, a ideia era realmente que ele fizesse a renúncia para tornar isso mais palatável e não trazer um prejuízo tão grande para a chapa que o ajudou a eleger. E a votação não foi ruim, viu, Celso? Então, só que aí de novo é o ego e a vaidade. Não vou renunciar, foi até o último instante, deu no que deu, saiu mesmo impeachment. Daí eu acho que 25% que votaram ainda a favor do Augusto Melo. É muita emoção.